sejam bem-vindos a mais um episódio do Server Room Brasil. Hoje eu estou aqui com a Marta, ela é diretora de seguros cibernéticos, não é isso? E hoje nós vamos falar sobre a importância de aumentar a cibersegurança nas empresas. Hoje nós tínhamos também mais uma convidada e a gente estava falando aqui, né, que ela foi pega e desprevenida porque teve um incidente na sua empresa. Então nós já estávamos batendo um papo aqui sobre como é importante, né, ter essa cibersegurança fortificada nas suas empresas. Então, seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Super obrigada, um prazer enorme estar com vocês. E cibersegurança, eu acho que está no topo das preocupações de todo mundo. Saiu um estudo recentemente agora pela Allianz aqui no mundo todo, mas apontando especialmente no Brasil como a principal preocupação do C-Level. Então, acho que tem várias nuances de cibersegurança e é uma pena que a gente não está aqui com a nossa colega, né? Os incidentes a gente não escolhe quando vão acontecer. E realmente gerenciar uma crise requer tempo, requer dedicação, e a gente deseja toda sorte para ela, né? A gente sabe que o episódio vai ao ar um dia depois que a gente grava, então a gente espera que amanhã, quando ela for assistir, já esteja tudo gerenciado, tudo mitigado. E, enfim, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Então a gente estava já batendo um papo ali fora, você estava comentando, né, que quando você começou a sua carreira aqui no Brasil, a cibersegurança ainda estava começando a caminhar aqui. Você pode comentar pra gente, né, o cenário, como começou a cibersegurança especificamente, como surgiu essa necessidade, não só aqui no Brasil, né, mas em outros países, como que as empresas começaram a perceber que a tecnologia não era só um computador, não era só consertar ali as máquinas, mas era proteger a empresa, os ataques que aconteciam. Como que surgiu esse contexto? Eu acho que as empresas começaram a adotar a informatização, né, no final dos anos 90, início dos anos 2000. As instituições financeiras, vamos colocá-las de lado, que foi um pouco antes, mas os outros ramos de atividades, né, inicialmente elas começaram a ver como uma troca de processos manuais. Então a gente tinha os arquivos, quem não lembra, né, de ter lá. Hoje de manhã eu estava conversando com um cliente que a gente até comentou, se parar a operação, faz o quê? Volta atrás com o bloco de notas, né? Então tem pessoas que vão lembrar disso. Então muitas empresas começaram a trazer a digitalização aqui no Brasil como uma forma de ganho operacional e até uma melhora administrativa em relação à avaliação dos seus portfólios, né, dos seus produtos, de ativos que a empresa tinha, então melhor controle gerencial. Só que ao adotar tecnologia, a gente tem riscos que vem a reboque com isso. Então, não é só adotar um sistema que vai me trazer um ganho operacional, que talvez vai me trazer um corte de custos em relação a headcount, né, a pessoas. E no Brasil, e eu posso falar isso porque eu morei 12 anos fora, né, então tem 10 anos que eu voltei para o Brasil, mas a gente foi um pouco tardio na percepção dessa necessidade. Se a gente olhar lá para os Estados Unidos, por exemplo, em 2012, quando teve o incidente da Target, que foi através da invasão do fornecedor do ar-condicionado, que comprometeu dados, né, de diversos clientes, um dos maiores vazamentos da história dos Estados Unidos, tem aí mais de 10 anos. Enquanto isso, no Brasil, eu me lembro quando eu retornei em 2015, muitas empresas estavam fazendo a adesão de ERPs, né? Então, sistemas de gerenciamento, como SAP, o TOTUS, enfim, e outras ferramentas de gestão de processos. Então, a nossa percepção de segurança veio um pouco tardia em relação a isso, porque, primeiramente, as empresas precisaram adotar então, esses processos digitais, e eles contratavam, então, um responsável de TI. O responsável de TI, ele cuidava de tudo, né? Então, o famoso, né, conserta a impressora, o e-mail, a cafeteria, né? Então, fazia todos os processos e cuidava de segurança também. Então, segurança lá atrás era a implementação de um antivírus, uma senha, talvez uma segregação de acesso de alguns dados, por exemplo, de repositórios que estavam no RH, não iam ser acessados pela área comercial. Só que com o tempo, eles começaram a perceber que os incidentes estavam presentes, né? A ameaça
que acontecia lá fora rapidamente começou a perturbar a paz das empresas brasileiras que estavam adotando essa digitalização. E o tema começou a ganhar relevância além, né, das instituições financeiras. Lembra que eu falei para deixá-las lá no cantinho? Então, com o amadurecimento dessa percepção da dependência operacional das organizações, o assunto começou a ganhar relevância. Demorou, né? Então aí a gente ainda tem um grande, né, gap, um grande buraco aí em relação ao entendimento da necessidade de cibersegurança entre as grandes empresas e as pequenas empresas no Brasil. Eu acredito que muitas pequenas empresas ainda não estão nem aderentes à LGPD, que é né, uma lei que está vigente, que tem, consequentemente, a adoção de práticas de segurança, não é só, né, documental em relação a políticas relacionadas ao meio jurídico, mas também de implementação de tecnologia e ferramentais de segurança. Mas a gente percebe que o assunto ganhou, sim, importância e relevância, até porque desde 2017 para cá, a gente começa a perceber que empresas brasileiras começaram a vir a público ou começaram a ter informações a público que haviam impactos de incidentes. Então, em 2017, o incidente do NotPetya, que foi aquele incidente global que afetou diversas organizações, no Brasil também afetou algumas organizações. Acho que uma das que me vem à mente agora, que foi muito marcante, foi o Hospital de Câncer de Barretos, na época que foi afetado, teve até que interromper atendimento em relação a pacientes que precisavam de assistência no seu tratamento de câncer. E a partir disso a gente começa a entender dentro do nível do negócio que cibersegurança não é só o cara de TI, né? É um problema que ele permeia toda a organização. E aí investimentos voltados para ferramentas que não têm um ganho operacional, que não têm necessariamente uma redução de headcount, então, né, de substituir um processo que antes era feito de forma manual e é feito de forma digital, mas que requerem investimentos de forma constante, até porque, assim como a tecnologia evolui para o bem, ela está evoluindo também para o mal e a gente precisa acompanhar esse crescimento das ameaças. Então, eu acho que a gente está numa curva de maturidade e é excelente, eu vibro toda vez que eu vejo que, né, a nível de negócio, então, o presidente das organizações, o diretor financeiro, o diretor operacional, começa a trazer essa discussão para a pauta e não só uma preocupação do profissional de segurança, porque ele é um risco que está hoje intrínseco em toda a organização e não há dúvidas que isso precisa ser investido, né? Sim, é muito comum a gente ouvir falar que as pessoas ainda são um dos elos mais fracos da cibersegurança. Por que isso ainda acontece? Bom, a gente cresceu, eu não sei você, mas acho que você é bem mais jovem que eu, mas muitos de nós crescemos no mundo analógico, né? Então, a digitalização veio, de certa forma, como uma brincadeira. Lá no final dos anos 90, para muitos de nós, a minha geração, ir no chat do Terra, entrar nas páginas online e tudo mais. E a gente não teve uma educação de letramento digital em relação aos perigos que a internet, né, poderia trazer. Ao longo desse processo, houve também o processo de bancarização digital, né? Dinheiro virou um número na tela, e várias coisas que a gente fazia de forma física, né, ou manual, passaram a ser digitais. E a gente não foi educado sobre esses perigos. Então, muitas pessoas ainda têm, né, uma falta de aculturamento em relação aos perigos digitais. Todo mundo, quando sai na rua, né, a gente mora aqui em São Paulo, a gente estava até falando a respeito agora há pouco, a gente tem um cuidado em relação como sair na rua, né? Não vai sair mostrando o celular, talvez, né, se você é mulher como eu, sair no carro com todos os vidros abertos,
pode ser que ela seja abordada no sinal, alguma coisa nesse sentido. E a gente sabe que isso é um comportamento cultural em relação à nossa segurança, né, física. Ou, por exemplo, nas empresas, em relação a processos, né? Então, as pessoas têm o hábito de colocar capacete em lugares, né, de indústria, por exemplo, ou que tem algum tipo de questões mais operacionais pesadas, né? Então, e APIs de segurança. No mundo cyber, a gente não teve isso. Foi muito de repente, Foi né? muito de repente essa transformação. Então, as pessoas não foram, né, preparadas para lidar com esse risco na velocidade que ele evoluiu. Hoje a gente usa a tecnologia para tudo e, infelizmente, não houve um aculturamento. Então, o elo mais fraco continua sendo, sim, né, as pessoas. Por quê? Porque elas não tiveram treinamento, elas não tiveram conhecimento. E os tipos de ameaças, os riscos, né, as maneiras que os cybercriminosos estão abordando e se aprofundando com a tecnologia, está sendo muito mais veloz do que a nossa capacidade de educar esses usuários. Então, consequentemente, o elo mais fraco acaba sendo o usuário. Agora, com, né, a IA, deepfake e tudo mais, uma grande preocupação. Pensa quantos milhões de pessoas, você pelo menos deve ter um conhecido no mínimo, e o pessoal aqui que está assistindo também, que teve alguém da família, um amigo, que caiu naquele golpe do WhatsApp, que trocava o número se passando por ai, mãe, troquei meu número, ou amiga, troquei meu número, me passa um Pix. Alguém que você conhece caiu nesse golpe, né? Tu imagina agora com a capacidade da inteligência artificial, com deepfake, que vão utilizar, né, então, o rosto da pessoa, a voz da pessoa, os trejeitos da pessoa. Demora menos de 2 minutos para a IA conseguir copiar os teus trejeitos. Eu tenho um sotaque bem diferente, como vocês estão ouvindo aqui. Com 2 minutos de ouvir a minha voz e a minha maneira de falar, a IA consegue replicar aquilo que o golpista quiser falar. E aí, o que vai acontecer? Tu vai receber em casa ou no teu trabalho uma ligação do teu chefe, do teu filho, dizendo: oi, mãe, tá acontecendo isso, isso e aquilo, preciso que você me faça uma transferência. Se as pessoas não tiverem educadas à altura, culturalmente desenvolvidas com questão dos perigos, do que está acontecendo nessa transformação digital, elas vão cair no golpe. Sim. Muito mais do que elas caíram de WhatsApp, que nem mostrava, né, o rosto, a voz da pessoa. E é interessante, é um pouco assustador, né, na verdade, que é a velocidade que está desenvolvendo isso, né, porque antes, assim, mandava uma imitação de voz, você ainda reconhecia, tá meio estranho, tá soando um pouco diferente, mas agora essas IAs estão conseguindo, né, imitar o seu sotaque com perfeição, de um jeito muito próximo. Então, às vezes, se é uma pessoa um pouco mais velha, que realmente não tem esse conhecimento, esse letramento, como você falou, ela não vai perceber. Então, a chance dela cair, dela pensar que é você, de não tentar ligar, falar, será que é mesmo, né, conferir, né, é muito pouca. Então, e como que isso afeta, né, no ambiente empresarial, né, essa falta de culturamento para facilitar o golpe dessas pessoas? Vamos lá. Acho que toda empresa tem pessoas que trabalham nelas, né? Então, empresas, negócios são feitos de pessoas. Não existe, até onde eu sei hoje, alguma empresa que não constitui em alguma troca com pessoas, seja ela para consumir os seus produtos, seus serviços, seja elas para executar, gerenciar, administrar. E é ali que a gente tem, sim, um problema que pode afetar. A empresa pode investir em diversas ferramentas de segurança, mas se ela não tiver, né, um preparo para educar e alertar em relação aos seus funcionários,
né, de avaliar quando vem um e-mail, por exemplo, que parece ser alguma coisa. Ou a gente pode pegar o que aconteceu com a empresa lá em Hong Kong, que foi o primeiro caso de grande transferência, né? Foram acho que cerca de 20 milhões de dólares, que parecia que era o CFO, parecia, né, usou então desse mecanismo, dessa tecnologia para enganar, e foi feita uma transferência de 20 milhões. O que você, né, como empresa tem que ter é estabelecer processos, educar os seus funcionários, os seus usuários. E uma dica que eu sempre dou aos meus clientes, né, às pessoas que estão no meu ecossistema, é que, sim, a gente tem que se preocupar em educar culturalmente para a nossa empresa, fazer, né, o checklist do compliance. Mas isso não vai penetrar na cabeça do usuário se não for de uma maneira que ele compreenda. Então, tragam exemplos que ele possa aplicar no dia a dia dele, na casa dele, com as crianças dele, que perigo, né? Então, isso pode trazer em relação aos filhos, no cuidado com as finanças dele, porque a partir disso, ele vai começar a replicar dentro da empresa. É a mesma coisa com segurança física, é a mesma coisa com segurança de bens. A gente aprendeu desde criança, a gente aprendeu, né, desde cedo em relação a essas questões de, né, não ligar né, fogo, fósforo em algum local. Por exemplo, aqui a gente tem algumas coisas que podem ser incendiáveis, ou expor informações, né, contar. Isso é cultural. E isso é replicado, de certa forma, dentro das nossas tratativas de negócios. Então, se você começar a mudar a forma que você dialoga com né, com as suas equipes, com os seus funcionários, fazer com que eles consigam relacionar aquilo que você está propondo para minimizar os impactos para a tua organização, mas que ele possa levar algo para dentro de casa, é ali que ele vai aprender. É ali que ele vai ter uma virada de chave que ele vai pensar 2 vezes antes de clicar, ou 2 vezes antes de aceitar, ou de cair em algum tipo de fraude, ou de não identificar que algo está realmente errado dentro da organização e que possa resultar, aí sim, né, num incidente de maior proporção. Sim. Geralmente, assim, para as empresas, chegar nos executivos, C-level, é muito mais fácil trazer dados de, olha, se você parar a inatividade vai te dar um prejuízo de tanto. Porque, né, quando afeta a operação total, é mais fácil convencer, né, vamos dizer assim. E para ele atingir essas camadas, né, mais inferiores, os pessoal ali que está no dia a dia, quais estratégias a gente pode colocar ali, as boas práticas, para trazer mais essa conscientização para esses funcionários e colaboradores? Eu acho que trazer exercícios de pílulas, né, de conhecimento. O Brasil é um dos líderes, né, em termos de incidentes cibernéticos mundiais. Então, você pode trabalhar com a sua equipe de RH e com a sua equipe de marketing em pegar exemplos que estão públicos hoje. Então, essa semana eu vi que aconteceu tal incidente. Traga isso como pílula de conhecimento para as demais áreas, para eles ficarem alerta em relação aos tipos de incidentes que estão acontecendo e como isso pode impactar a organização. Porque só com o conhecimento que as pessoas vão entender quais as consequências que aí sim chega a nível do board, na diretoria, os impactos. E a gente tem que lembrar, não é só um problema da empresa. O que acontece se a minha empresa tem um incidente? Ninguém quer ter um incidente. O incidente é como um incêndio, né, numa operação. Porque ele traz desdobramentos financeiros que não estavam previstos para aquele ano. Então, imagina que toda empresa anualmente faz o quê? Um orçamento. Eu vou gastar tanto com funcionário, tanto com ferramentas de proteção, tanto com, né, sistemas operacionais, tanto com logística, marketing e todo o planejamento financeiro. Aí vem um incidente de cyber que para a operação, como tu mencionou. Que desdobramentos isso traz para a organização? Custos relacionados
a reconstrução de ambiente, a TI sozinha não vai conseguir recuperar isso. Ela vai precisar de uma consultoria externa para dar celeridade na recuperação em relação a isso. Investigar o incidente por onde se originou, porque eu sempre uso, né, o exemplo do café para o pessoal. Se eu colocar um pouquinho de café aqui dentro, né, essa água vai ficar marrom. Pega a água com, né, o cafezinho já preparado, não só o pozinho. Ou se eu fizer o inverso, ela também vai estar não pura, transparente como isso. Então, não basta eu só baixar o backup, né, dentro de um ambiente que está contaminado. É isso que eu quero deixar claro aqui para vocês. A gente precisa investigar por onde se originou o incidente, porque a chance de você ter uma recorrência se você não fizer isso é muito grande. Então, a perícia forense. Aí também não está provisionado que talvez você vai precisar de uma assessoria jurídica por conta dos dados. A gente, né, tá aqui com a nossa amiga que está lá tratando do incidente de dados vazados. Comunicar a NPD, né? Talvez os proprietários dos dados vão buscar respaldo em relação a isso. Se a tua operação parou, tu talvez vai ter perda de receita. É menos geração de receita que a tua empresa tem. Talvez isso vai fazer com que ela tenha que demitir pessoas. Por quê? Porque ela teve cancelamento, né, de pedidos, ela teve cancelamento de vendas. Então, não é um problema só da TI. A gente precisa olhar isso como uma responsabilidade da organização. E tudo que eu falei aqui, o seguro cobre também isso, tá? Mas se a tua empresa não tem hoje um orçamento preparado para isso, isso pode desorganizar ela financeiramente de uma maneira que pode comprometer até a empregabilidade das pessoas. Então, é um problema seu também, né? Zelar pela segurança, porque os custos não são baixos. Eu já tive incidentes no Brasil com grandes organizações que custaram mais de 300 milhões de reais em relação à perda de receita, a danos a terceiros, a reconstrução de ambiente, a investigação forense, a custo regulatório, e a conta vai somando, né? Então, não é algo tão rápido, tão baixo, baixei o backup e resolvi. Demora horas, gente. Às vezes dias, a depender do tipo de incidente que a empresa fica, né, então, paralisada. Então, a gente conscientizar em todos os níveis e demonstrar que isso está acontecendo, que isso não é coisa de ficção científica, não é coisa que acontece só nos Estados Unidos, é trazer para a nossa realidade, é fazer com que todo mundo esteja no mesmo barco, esteja atento. Sim, e é um efeito dominó, né? Igual você falou, é uma coisinha ali pequenininha, que às vezes é uma coisinha simples que foi esquecida de fazer ou que uma boa prática ali poderia ter evitado e que vai tendo todo esse efeito, né? Exatamente. A falha humana acontece, o erro humano acontece em todos os tipos de atuações, né? Então, até médico erra. Né? Então, a falha, a gente é humano, a gente erra, e isso pode acontecer, pode ter sido não porque a pessoa foi negligente, não porque ela não foi cuidadosa, não porque ela não tinha conhecimento, porque ela falhou naquele momento. Aconteceu, né? Sim. E aconteceu o incidente. Então, a gente precisa pensar nessas necessidades de entender que isso não está só, né, na mão do responsável de segurança. Eu até brinco que quando um time perde o campeonato de futebol e tá lá aquela final de campeonato, não de pontos que nem a gente tem agora, mas imagina assim que a Copa do Mundo tá valendo para quem ganhar o jogo, não para quem tá com mais pontos que o Campeonato Brasileiro. E aí o goleiro levou 2 gols. É o cara de TI lá. O time todo falhou e quem tá levando a culpa é o goleiro que tá como frango. Por que o time... Cadê a defesa, o zagueiro... Eu não entendo muito de futebol, as minhas irmãs assim. Mas cadê o zagueiro? Cadê o restante? Tem 11 jogadores em campo e o culpado é o goleiro. Entendeu? É a mesma coisa. Uma empresa é feita de pessoas, de uma equipe. Não é só a responsabilidade do profissional de segurança. Se perder a final da Copa do Mundo, não é só responsabilidade do goleiro. O time como um todo não fez o papel dele. Sim. E quais, assim, as boas práticas
quais estratégias as empresas podem começar a implementar, não só a parte de TI, né, mas igual você falou aí, o marketing, pode começar a tentar, ajudar também para ter essa boa estratégia, essa boa cibersegurança, né. Tanto a parte de TI, né, tipo, exigir talvez uma senha mais forte, né, mais cuidados ali, uma tomar mais cuidado, assim, ver com mais frequência, né, como que tá o seu ambiente de TI, mas também o restante da empresa ali, né, tomar mais ações para que seja mais consciente, aumente a cibersegurança ali na empresa. Bom, eu acho que toda empresa, né, que, né, estruturada tem um marketing, tem um RH, né, então eu convido aos profissionais de TI a saírem um pouco das suas salas, né, e circular um pouco dentro da sua organização, primeiro para entender como o negócio funciona, não só como o sistema funciona, como o negócio funciona e o que o sistema está sendo feito. Segundo, com as áreas, né, então, de interação de pessoas, então marketing e RH, para serem seus aliados junto com a área jurídica. Por que o marketing e o RH? Toda empresa tem o seu tom de voz de comunicação, né? Então, algumas empresas são mais formais, outras mais informais. Busca o teu marketing para falar a linguagem do teu interlocutor dentro. Para aquilo que você precisa passar de mensagem, esteja adequado para o entendimento. Eu sempre, né, coloco na perspectiva, como eu falei, morei na Inglaterra, e quando eu não sabia de alguma coisa, lá tem um livro que chama Dummy Guides, né, na tradução livre, e gente, eu comprava bastante esse livro, é o Guia dos Burros, literalmente, é isso que quer dizer. Para você aprender do zero alguma coisa, né? Então, você não sabe, você vai lá, compra e você... Enfim, é para aprender. Então, parta do princípio que tem pessoas que não vão saber nada daquilo que você está falando. E o marketing vai te ajudar a colocar numa linguagem que talvez eu com meu expertise, eu posso estar falando num linguajar que uma pessoa não técnica não vai entender, né? Ai, o que um AF faz, né? Tipo, o que tem a ver comigo isso, né? A gente tem que colocar a perspectiva o que isso vai trazer em relação à proteção para o negócio. O que ele faz, como ele funciona, não é problema do outro lado que não vai estar fazendo a usabilidade e gerenciamento dessa ferramenta. Mas ele entender que a gente tem proteções e de uma maneira que fica simples, né, para perceber a importância, você ganha aliados dentro, né, dessa esfera. E o RH é o dono dos treinamentos, é o dono das pessoas, é o dono da cultura, né? E lembra que a gente começou falando que a gente teve uma questão cultural de a gente começar a utilizar a internet, né, sem o preparo? Então, o RH ajuda a mudar isso. Busquem, né, eles como aliados. Como eu falei, cibersegurança é um jogo de time, não de uma pessoa, não de um jogador só. Então, dentro das organizações, vocês podem buscar esses aliados. Entendam, né, dentro do financeiro, quais são as principais preocupações em relação à operação do negócio, né? O que impacta mais efetivamente? Por exemplo, em indústria, eu já tive um incidente em indústria que a indústria parou, foram 14 plantas paradas simultaneamente, né? Assim como o RP, que tem lá os pedidos do cliente, tem o sistema logístico, né? Então, para despachar. E no incidente que tem 14 plantas paradas, o que a gente restabelece primeiro, né? Vai depender se você tem inventário no pátio, se você não tem. E aí, se você tem inventário no pátio, devo estabelecer realmente a minha planta primeiro ou talvez o meu sistema de ERP, onde tem os dados para quem eu vendi e meu sistema logístico para que eu possa retirar esse inventário do pátio. Então, você vai ter esse entendimento, profissional de TI, se você ir conversar com a área de negócio. Porque aí você consegue priorizar em ações, quando o incidente acontece, aquilo que vai diminuir o seu impacto. E é ali que você ganha aliados. Né? Então, você ir conversar e entender. Então,
né, é muito benéfico para o negócio e para você também, porque você vai conseguir elencar a relevância das tuas ações para esse profissional, para esse teu cliente interno, né? Sim. Eu acho também, antigamente, a TI era muito separada dos outros departamentos, né? Então, talvez ainda tenha essa mentalidade de achar, algumas pessoas acharem que a TI ainda é uma coisa muito separada. E, na verdade, tem que começar a trazer mais, né? Igual você falou, mais integridade, né? Às outras áreas. Porque hoje a tecnologia está em tudo. Então, é essencial que ela se integre às outras áreas e, igual você falou, é entender como que isso ajuda os negócios. Então, não só para cibersegurança, mas ao negócio em conjunto, né? Eu tenho visto cada vez menos essa questão de a TI estar isolada. Eu acho que ao longo desses 10 anos que eu estou de volta aqui atuando, né, na área de cibersegurança, as equipes de segurança, especialmente, têm buscado se envolver e compreender cada vez mais o negócio. Eu acho que isso está mais voltado para as empresas maiores. Eu acho que nas menores ainda não, né? Ainda tem um receio. Eu percebo na maturidade, a gente percebe nos incidentes, né? Então, também que tem uma grande frequência de incidentes com empresas menores. E eu acho que não só porque as pequenas empresas têm menos recursos, mas porque falta essa viradinha de chave, né, de que não é só uma área de suporte. TI, não, né, cibersegurança não é uma área de suporte, inclusive deveria estar separado de TI. Né? Então, você não coloca o compliance junto com o financeiro. Tá? Você precisa que o compliance possa fiscalizar o financeiro, possa avaliar, né? Então, se as ações estão sendo tomadas. É a mesma coisa, porque segurança está implementando, né, potenciais de governança dentro da área de tecnologia. Então, mas se a empresa não tem recursos, é importante que o profissional que esteja à frente disso busque dialogar e compreender as necessidades do negócio para a dependência, para que a segurança seja implementada de forma coerente, né, com o que há de necessidade. Sim, você tem mencionado muito que as grandes empresas, elas já têm uma consciência maior, só que as pequenas empresas ainda tá um passinho um pouquinho mais lento. Quais, assim, são os maiores desafios que você ainda está percebendo? Tanto nessas empresas, né, menores, que talvez os recursos sejam um dos grandes impactos aí, mas na cibersegurança em geral, assim, talvez no cenário do Brasil, ou talvez na cultura, que ainda torna, talvez, as pessoas um pouco mais receosas ou que não compreendam bem a importância? Bom, nas pequenas empresas, eu acho que falta aculturamento e entendimento. Infelizmente, o que eu vejo é uma grande falta de maturidade, até de processos bem básicos, como eu falei, né, de LGPD e tudo mais. Infelizmente, a gente sabe que eles têm recursos escassos, a grande maioria das empresas, e acho que é importante as pequenas e médias empresas buscarem, que tem vários recursos também gratuitos ou de uma forma que elas podem entrar com um custo, né, menor e, consequentemente, ir evoluindo, né, como eu brinco, é o Spotify Premium, né? Tipo, você começa de graça, a partir do momento que você tem dinheiro, que você encheu o saco de pagar, de ouvir né, o comercial, você paga. No caso de cibersegurança, quase todas, e acho que vocês também têm um programa similar, que começa com um custo mais baixo, a depender de quanto de consumo essa empresa está tendo, né, em relação às ferramentas, né, em bytes que ela consome, em relação, por exemplo, monitoramento de firewall, SOC, essas coisas todas. E à medida que ela vai crescendo,
obviamente, ela vai também crescendo em faturamento. Então, as duas coisas vão andando em paralelo e o custo vai se ajustando em relação a isso. Então, a gente precisa começar a adotar. Nas grandes organizações, e algo que tem me preocupado recentemente, apesar de ter esse entendimento, muitas grandes organizações, ao reportar para a sua diretoria, então todo mundo quase hoje nas grandes organizações, não vou dizer todo mundo, que é muita gente, muita empresa, mas a grande maioria das empresas hoje faz uma avaliação de maturidade, né? NIST, ISO, CIS, que quer que seja né, a avaliação que a empresa adota. Aí tá, saíram de, sei lá, 2, 3 anos atrás, uma maturidade baixíssima, agora estão numa maturidade decente. O que eu estou percebendo que está acontecendo aqui no Brasil que é bem preocupante? Hoje mesmo tive uma conversa a respeito disso. Então, imagina que eu saí 2, 3 anos atrás de uma maturidade 0 ou 1 para uma maturidade, sei lá, 3.5 ou 4 no nicho, ou até 5. Minha diretoria está feliz da vida. O que aconteceu comigo esse ano? Minha diretoria cortou meu orçamento de segurança. Por quê? Porque eu tenho um atestado que diz que a minha maturidade está ali com 5, né? Então, eles esquecem que não é passar na prova, entendeu? Tipo, isso aqui não é um teste que você passou na prova uma vez e não... Pode deixar pra lá. Exato. Cibersegurança é evolutivo. Então, muitos boards, muitos diretores, e isso não está na área de segurança, isso está no elemento executivo das organizações, eles pegam esse atestado, tá, então a gente está bem agora, beleza, vamos revisar o orçamento. E não é revisar um orçamento para cima, é revisar um orçamento para baixo, porque a gente já chegou lá na maturidade, a gente saiu de aqui do 0, foi lá para o 5, então a gente não precisa mais investir nisso. Só como se colocasse um diplomazinho ali na parede, tá tudo certo. Então, vamos voltar pro básico. E está acontecendo isso agora no nosso mercado. Nossa. Com grandes organizações, tá? E é preocupante, porque a gente está vendo aí uma velocidade gigantesca da tecnologia, a galope, né? Inteligência artificial, ferramentas. E, gente... A turma do mal é muito mais rápida que a gente e mais organizada. Eles se falam e eles são organizados para adotar isso do que a gente. Então, a gente está sempre correndo atrás do rabo. Sempre correndo atrás do rabo. E ao não fazer isso de forma com uma certa constância, eu não estou dizendo para a tua empresa que ela tem que fazer todo ano revisão de todos os processos, mas um certo escopo, né, de segurança, ele precisa estar lá de forma fixa e não pode ser negociado para mexer, tá? Em relação a ferramentas, a indicadores, por exemplo, a realização de um pentest, algumas coisas que são práticas, que devem ser feitas anualmente. Talvez tu possa revisar alguns dos teus processos a cada 2 anos, né, como a gente diz, o documentacional. Mas aquilo que é ferramental, né, então habilitar um SOC, fiz esse ano, então tá, ou MFA para 100%, ou implementei EDR para 100% do meu parque, ano que vem eu só tenho orçamento para colocar em 80%. A janela de exposição que tu tá deixando a tua empresa é gigantesca, e a turma de segurança eu sei que tem consciência disso, mas a turma, né, de diretoria... não, a gente tem um atestado que diz que a gente tem 5 aqui agora, então tá tudo bem. Eu vou diminuir o orçamento e tá acontecendo. E daí como que o pessoal consegue mostrar para esses executivos, isso daqui vai abrir uma brecha gigante pra gente ser atacado e os prejuízos desse ataque podem deixar a gente com prejuízos gigantes. A gente pode ser multado, se vazar dados, a gente pode ter atividade paralisada. Como que, né, o pessoal de segurança pode mostrar para esses executivos que, olha, vocês estão fazendo uma péssima escolha?
Porque, né, é difícil. E eu vou te falar que não é fácil também demonstrar isso, tá? Porque você tem que lembrar que quando há uma discussão de um board, né, eles têm vários problemas numa empresa. Cibersegurança é mais um deles, né? Então, é aquela coisa que fala, né? Tapou a cabeça, destapou os pés, praticamente, numa organização. Você tem que ver onde você prioriza investimentos, que para todo lado, né? A questão ISG, é a questão tributária, é a questão de aumento de headcount, né, vamos ter que renovar o parque, ou vamos ter que investir mais em marketing, porque a gente precisa de mais... Tem zilhões de questões dentro de um board a ser. Sim. E por isso que, né, quando eles percebem que estão bem, talvez isso se torne não mais uma prioridade. Só que a maneira que, então, os executivos de tecnologia precisam buscar para se fortalecer nisso é se dar as mãos com pares dentro das empresas, para que eles comecem a entender a importância da segurança, né, para a empresa. Então, área de compliance, área jurídica, própria RH. Eu já tive empresa que não conseguiu fazer folha de pagamento por conta do incidente. Então, você começar a dimensionar de forma prática o que isso pode acontecer, trazer exemplos de incidentes que aconteceram, e agora a gente tem informações de forma mais aberta no mundo todo, não só por conta da NPD aqui, que exige que as empresas venham a público, porque não está falando a respeito dos impactos financeiros ali, está falando aconteceu um incidente XYZ, vazou 1 milhão de dados, vazou tantos mil dados, isso não demonstra impacto financeiro para a organização. Mas nos Estados Unidos a gente está tendo bastante isso, né, com a regra da SEC. Então, trago esses elementos, né, na prática. Eu, outro dia, estava falando com uma empresa de oil and gas, né, do setor petrolífero, e até então, quase não tinha percepção dos impactos financeiros diante de um incidente cibernético. A gente teve uma pequena ponta lá com o Colonial Pipeline. Aqui no Brasil teve algumas empresas, teve duas, né, que tiveram incidentes nesse setor no passado, não tem informação das perdas financeiras dessas duas empresas. E aí aconteceu o incidente nos Estados Unidos da Halliburton, que por conta de eles serem uma empresa listada na Bolsa Americana, eles têm que evidenciar de forma bem transparente para o acionista deles qual que é o impacto material, financeiro, dinheiro, né, de custo do incidente e de perda de receita ou operacional para a organização. Com isso, o diálogo mudou dentro da empresa. Essa que não tinha um nível de maturidade bacana, especialmente dentro da parte operacional. E o board entendeu. Então, começam a trazer. Outra coisa que vocês podem fazer é buscar, né, a quantificar o risco cyber de vocês. Mas como faz a quantificação do risco cibernético, né? Algo intangível, não é tipo o meu celular que eu sei que custa tanto na loja, ou o meu carro, ou o prédio, né? Sim, é difícil. E hoje existem modelos que permitem você ter uma estimativa de perda. O modelo FAIR nos Estados Unidos é um modelo que ele traz históricos de incidentes que aconteceram, né, em todo o mundo, que estão documentados, históricos de incidentes que as seguradoras indenizaram no mundo todo, né? Então, eles pegam esses dados anonimizados, por exemplo, se eu sou uma empresa segurada, não vai estar lá o nome da minha empresa que teve, mas vai estar os elementos do incidente e que desdobramentos financeiros esteve. Isso vai tudo dentro do algoritmo. E aí ele estressa junto com os controles e processos que a tua organização tem, e ele demonstra as probabilidades de você ter um incidente e qual que é o teu impacto financeiro em potencial. E aí tu leva para tua diretoria, olha, tá aqui, ó, a gente tem todos esses controles adotados, a ferramenta tá dizendo que hoje a gente tem uma probabilidade de ter, né, sei lá, um ransomware em 18%. E os desdobramentos financeiros que nós vamos ter, se for um incidente de forma baixa, média ou severa ou catastrófica, Armagedon, vão ser esses os desdobramentos financeiros que nós vamos ter. Se a gente quiser, né, minimizar
né, a possibilidade de nós ter um incidente ou esse impacto financeiro, nós temos que implementar esses controles. Turma, o que vocês querem fazer? Assumir na bucha essa probabilidade ou investir aqui? Começa uma discussão um pouco mais, né, embasada. Então, eu faço isso no meu dia a dia, né, com o cliente. Tem modelos também de ferramentas não tão avançadas como o do FAIR, que ajudam também você ter uma percepção. E até os mapas de calor, né? Embora eles não tragam, eventualmente, uma percepção em relação à monetização, à perda financeira, eles dão uma ideia do alto impacto, alto risco. E acho que, né, qualquer conselho, qualquer board hoje consegue avaliar um mapa de calor em relação a isso. Então, faça esses exercícios. Acho que hoje a gente tem, mais do que nunca, nossa, assim, eu dou aula, né, em curso de pós-graduação, digo, gente, vai lá, a CIS é de graça lá, a tabelinha do checklist deles, se autoavalia, né, então a tua organização, para você conhecer, saber em que grau de maturidade você tá, aonde que tá, né, o teu mapa de calor mais estruturado, aí pega isso e aplica junto com o teu negócio, a entender aonde que pode acontecer os impactos, leva para tua diretoria, demonstra se você não quer fazer uma avaliação completa em relação ao impacto em potencial, porque isso vai mudar o teu diálogo. E, infelizmente, né, a gente vai ter situações que realmente vão acontecer o que está acontecendo agora, que talvez o board não se convença, porque ele precisa tapar a cabeça dessa vez, em vez de tapar o pé. E aí o profissional de tecnologia, recomendo vocês todos, tá, formalizem isso, porque senão é o pescoço de vocês que vai rolar. Porque eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi de conselho dizendo assim, porque 2 semanas antes do nosso incidente acontecer, o profissional de tecnologia me garantiu que nós estávamos bem em segurança, que a gente não tinha, né, a probabilidade de acontecer o incidente era muito baixo. Talvez esse profissional estava um pouco amedrontado porque teve investimentos, né, na área dele, que ainda não estavam totalmente implementados. Se ele falasse, não, a gente não está tão bem assim, o cara ia ser demitido. Ou se ele falasse, né, estamos bem, mas temos chance de ser, então por que a gente investiu? Porque geralmente o board, às vezes, não tem essa consciência. Então, documenta. Eu sempre falo, leve a responsabilidade para quem tem o poder de decisão. Não coloca na tua gaveta isso. Não deixa morrer na tua caixa de e-mail. Se for a tua decisão, tranquilo. Agora, se é para alguém avaliar um colegiado, um presidente de uma organização, deixa que ele tome a responsabilidade. Porque se acontecer, você vem e diz assim, não quero ser a pessoa que diz, te avisei que ia acontecer, ou, né? Mas, enfim, a probabilidade existiu, e você decidiu tomar o risco. Não é no meu pescoço que isso deve cair. Porque, geralmente, se a gente olhar os incidentes históricos que aconteceram, inclusive aqui no Brasil, o que aconteceu? O profissional de segurança que saiu da empresa. Ou foi saído, né? Tipo, fizeram um acordo para saída. É geralmente o que acontece. Difícil. Então, se protejam. Infelizmente acontece, é desastroso. Você, né, trabalha com o seguro cibernético e é relativamente novo aqui no país, vamos dizer assim, não tinha muito conhecimento, as empresas estão adquirindo esse conhecimento agora, né? Principalmente as empresas grandes estão começando a ir atrás justamente devido a esses grandes prejuízos que estão surgindo. Você pode esclarecer aí como que exatamente funciona esse seguro cibernético, como que ele protege as empresas, como é esse cenário quando acontece um incidente, como que ele vai proteger, como que é a gestão de riscos no incidente com o seguro cibernético? Bom, vamos
desmistificar uma coisa, não é só para grande empresa. Inclusive, a gente tem produtos para pequenas empresas que começam a partir de R$2.000 por ano, justamente para colocá-las na esteira. Lembra que eu falei do freemium? Então, tem isso também em seguro. A gente coloca vocês na esteira de governança para ajudar. Então, se você tem fornecedores de pequeno porte, a contratação é bem simplificada e a gente vai perceber onde elas não têm coisas e ajudar elas a entrar nessa governança, né? Então, a gente tem uma ferramenta que avalia, enfim, tudo mais para elas. Para a grande organização, o processo é um pouco, né, mais complexo. Ela precisa ter, né, um nível de maturidade adequado para a contratação. Não é transferir a responsabilidade, é transferir, né, a perda financeira em potencial de um incidente que possa acontecer. Aí eu vou trazer, né, para o mundo real que todo mundo entende. Não é porque eu tenho uma pólice de seguro do meu carro, que eu vou deixar aqui na porta, né, o meu carro, com a chave dentro, vidro aberto, e digo, boa sorte, tenho seguro, se eu voltar aqui para baixo e não tiver, eu ligo para o segurador, eles me mandam um carro reserva e amanhã eu tenho um carro novo, tabela FIP, tudo certo. Vocês sabem que não funciona assim. No cyber é a mesma coisa. Então, você precisa ter elementos de proteção, né? Então, ter ferramentas. A gente faz uma avaliação, então, para as grandes organizações, isso não tem custo nenhum, tá, pessoal? Para entender se elas estão cumprindo, elas estão com uma maturidade mínima, né, adequada, aceitável pelo mercado segurador. E a gente quantifica também o risco. Lembra essa matemática que eu falei aqui, do aonde está ferindo, né, qual que é a probabilidade de... A gente faz isso também com o modelo FAIR respaldado, para que a organização entenda que risco que ela está correndo, né, em termos financeiros, se o incidente acontecer. E é bizarro, porque é muito, muito preciso os valores que dão compatíveis. Assim, é sério. Eu já tive cliente, né, que teve acionamento da pólice e o valor foi, tipo, ali. Eu tive até um CFO uma vez que disse assim, quem que estimou o valor dessa pólice? Né? Daí eu falei, a gente tem uma ferramenta, não sei o quê. Será que ela consegue prever os números da Mega Sena? Porque, gente, tipo assim, foi praticamente no dot ali. Então, obviamente que tem cenários de riscos diferentes e o cliente decide onde está o apetite dele. Em relação, né, ao acionamento da pólice, quando você tem uma pólice seguro, aqui a seguradora é tua sócia no risco. Pensa que se você tiver uma perda financeira, ela que vai sofrer essa perda financeira, né? Superando a tua franquia, geralmente tem uma franquia básica, né, de um valor ali, então, geralmente cerca de 10% do total da cobertura, às vezes pode ser menos, às vezes pode ser mais, mas superando essa franquia, quem assume a perda até o total da apólice é a seguradora. Então, o que ela tem de interesse? Assim como você também quer voltar a operar o mais rápido possível, quer minimizar o teu impacto de imagem com o teu cliente, quer que não tenha, né, um acionamento por parte do regulador com uma multa pesada, porque isso vai impactar a tua imagem, ou, né, a tua operação fique parada por dias, a seguradora também não quer isso. Então, o que ela coloca à disposição, tá? Um time, fornecedores dos mais variados que você pensar, de todas as áreas que você possa ter numa crise. Desde a reconstrução do ambiente, a agência que vai fazer as relações públicas de como você vai se comunicar, de como você vai notificar os órgãos reguladores, advogados. E o melhor disso tudo é que você decide com quais fornecedores você quer trabalhar. Tem uma lista lá extensa. Mas Marta, eu não quero trabalhar com nenhum desses fornecedores. Eu gosto do meu fornecedor aqui. Não tem problema. Pense o seguro como uma poupança, tá? A única coisa é que esse teu fornecedor não pode cobrar mais do que a média de mercado. Então, a seguradora vai fazer o quê? Quando você, né, contratou esse fornecedor, foi o fornecedor que está fazendo a minha investigação forense. Quando você entregar, então, para a seguradora o contrato com o escopo, o valor cobrado,
a seguradora vai pegar aquele escopo, ela vai ir ao mercado e solicitar uma cotação desse escopo de serviço para 5 empresas. Se esse valor que o teu fornecedor está cobrando for acima da média dessas 5 empresas, aí tu tem um probleminha, porque ele não está sendo justo na precificação. Se não, 100% coberto. Quando eu digo não tem um probleminha, é que ela provavelmente vai cobrir até o teto, que é a média de mercado. O que for a mais, aí você vai ter que pagar, porque, né, o cara tá sendo oportunista ali, né? Então, mas caso você queira usar os fornecedores da seguradora, você já sabe o preço antes. E são fornecedores, tipo, qualificados. Tem desde Big Four a empresas boutiques de tratamento, enfim, é um cardápio. Pensa como se fosse um cardápio. E o melhor é que eles estão à disposição para você 24/7, 365 por semana. Eu já fui acionada 3 horas da manhã por incidente, eu já fui acionada em véspera de Ano Novo. Acabou com o meu Réveillon, obrigada. Incidentes não tem hora para acontecer. Não tem hora, não tem hora. Inclusive em dia de podcast. Dia de podcast, mas enfim. Então, e aí eu sempre brinco com o pessoal, né? Tu imagina que tu é uma empresa, tu não tem mapeado os fornecedores e tu não sabe nem para que ligar às vezes. E já aconteceu. Eu já tive gente que eu ajudei a apontar fornecedores, mas aí os caras se aproveitam, que nem vendedor de guarda-chuva. Tá chovendo, tá com sol, o preço do guarda-chuva é R$5. Começou a fechar o tempo, já subiu para 10. Tá chovendo, R$30 o guarda-chuva. A turma faz a mesma coisa na hora de crise. Aqui não, a gente já sabe qual que é o valor que tu vai pagar. Então, né, você tem toda essa assessoria, esse arcabouço e essa poupança, vamos dizer assim, para mitigar as perdas. E, inclusive, se a tua empresa, por exemplo, eu comentei, minha empresa tem uma perda de receita. A perda de receita também pode ser amparada pela apólice. Então, se a tua empresa deixou de vender, deixou de gerar receita, perdeu, né, em decorrência do incidente, aquilo também está assegurado, o teu financeiro não vai brigar contigo. Né? Ninguém vai ficar desempregado por conta disso, porque a empresa não deixou de ter essa receita em decorrência do incidente. E assim, a gente já teve incidentes aqui no Brasil regulados, eu já tive funcionado várias vezes. O produto não é tão novo quanto parece, tá? Ele existe desde 1997. Só que aqui no Brasil ele começou a crescer em importância nos últimos 7, 8 anos. Eu faço isso há 10 anos no Brasil. Eu só faço isso, tá, pessoal? E então, a gente tem hoje mais seguradoras, a gente tem, né, um melhor entendimento. Antes o TI, os meus amigos do TI achavam que eu queria tirar o trabalho deles, queria falar que eles não eram competentes. Não, gente, eu tô ajudando vocês, porque tu imagina se acontece um incidente, tem todo esse gasto que eu tava mencionando aqui. Sobre quem vai cair essa responsabilidade? Então, não queira trazer isso para ti. E assim, é imensamente mais barato, né? Como eu falei, assim, PME a gente tem a partir de R$2.000 para cobrir aí R$100.000 de cobertura. Pensa. 2.000 para um ano. Então, não, assim, até o custo ficou mais acessível para as empresas. Então, acho que é olhar, né, como o teu fôlego financeiro se deu errado, porque tu fez o teu trabalho. Né? E a gente ajuda, ao mesmo tempo, você melhorar a sua governança, porque ninguém vai assumir um risco ruim. É tipo crédito. Você vai no banco e diz, eu quero um empréstimo. E aí, tu não tem o perfil de crédito. O banco vai te dar o crédito? Não. Né? A seguradora também não vai dar o seguro se você não cumprir com, né, o teu nível de governança. Então, a agenda vai sendo empurrada. E como ela é respaldada por exposições monetárias, né, é um produto financeiro, apesar de tratar com a esfera técnica, a tua alta gestão passa a entender aquele impacto, né? Ela começa a ver o valor, né? E dá mais budget até para TI, porque ela sabe que assim, então tá, né, eu tenho 18% de probabilidade de um ransomware acontecer e os meus impactos estão entre, sei lá, 5 a 100 milhões, tá? Se eu investir, então, numa ferramenta que custa 100 mil, eu reduzo 1 milhão aqui. Opa, tô tendo um ROI. A minha probabilidade de 18 vai, de repente, para 10. É o ROI. Sim.
E esse diálogo que a gente ajuda a promover, porque eu não quero também assumir esse risco. Sim, claro. E aquele negócio também, se você tem um carro de luxo ou um carrinho simples, você tem o seu seguro, porque você quer estar protegido. Então, né, o seguro cibernético vai funcionar do mesmo jeito. Você quer estar protegido. Então, seja uma empresa pequena ou grande, vai funcionar do mesmo jeito. E para as pequenas ajuda até elas na competitividade. Tu imagina assim, eu quero, né, entrar como fornecedor de um cliente grande. E geralmente eles pedem, né, garantias contratuais. E eu sei que as PMEs declaram que elas têm tudo, que elas fazem tudo, que não sei o quê, porque elas não querem perder a oportunidade. Que tal você dizer assim, olha, eu me preocupo tanto com, né, com os meus clientes, eu sei que eu sou pequeno, que talvez eu não tenha o mesmo fôlego financeiro para honrar com as questões que um contrato venha ter, mas eu estou colocando uma apólice de seguro que vem garantir se caso acontecer alguma coisa que eu, né, peque, tá garantido pela seguradora, não é por mim. É ela que vai assinar o cheque. Então, isso dá até uma garantia. São seguradores que têm AAA rating, são instituições gigantescas, elas não têm problema de liquidez. Então, o teu fornecedor, o teu cliente, que talvez tu tá tentando entrar, ele vai te avaliar, poxa, tipo, os caras, né, realmente, além de eles falarem, né, fazer o que eles falam, tiveram aceitação do seguro e tem a garantia da seguradora, faz com que você se torne mais competitivo. Sim, né? Mostra que a pessoa ali, né, o mercado ali, ele tem consciência do negócio, de como tá o mercado, de que ele vai em busca de estar estável, né? Estar em compliance, em garantia, né? Com o universo de riscos que hoje comporta, né, fazer negociações. E, assim, fornecedor de RH, fornecedor jurídico, né? Nossa, o tipo de incidente de escritório jurídico é impressionante, né? Então, ou pequenos... a gente tem aqui tantas startups, inovações, né? E, às vezes, as grandes empresas não podem adotar essas inovações dentro porque tem uma questão de segurança dos APIs e isso e aquilo. Então, que tal a gente começar a olhar para isso, né? Sim, com certeza. Você mencionou aí muito rapidamente no comecinho também sobre a inteligência artificial, que é usada, né, pelos cybercriminosos. Mas o que você acha também do outro lado, da inteligência artificial começando a ser usada também para proteção, para, né, identificar riscos, para identificar padrões, para, né, cibersegurança? Você acha que é uma boa, que está começando a ser bem utilizada, ou você acha que ainda não tem força suficiente para IA dos cybercriminosos? Então, eu acho que é super bem-vinda. Eu acho que ela está sendo pouco utilizada ainda pelas empresas, né? Eu acho que sozinha também não fará milagres, né? Mas com certeza ela vai dar maior agilidade em perceber anomalias e fazer com que, consequentemente, as empresas tomem ações mais rápidas para evitar consequências majoradas e incidentes. Então, eu acho que é uma aliada, né? E as ferramentas devem ser implementadas de forma coerente, né? Com um Security by Design dentro da organização bem implementado, porque a gente fala, né, do erro humano. E aí tu imagina a IA, né, tá se desenvolvendo e tudo mais, e daqui a pouco ela aprende algumas questões e a gente não sabe como pode se comportar. Então, por isso eu acho que precisa ter a supervisão, né, de uma equipe, de uma pessoa em relação a isso, mas com certeza ela vai ser muito mais ágil em detectar algumas coisas que hoje as equipes, por falha, né, não apontam. Então, eu acho que é super bem-vindo e eu até gostaria de ver mais adoções em organizações, porque com certeza a gente minimizaria, talvez, a frequência de alguns incidentes que vem acontecendo. E, para finalizar, você acha que o Brasil está tendo uma subida na conscientização da cibersegurança? A gente ainda está se adaptando? Como que você vê aí esse cenário? O futuro também da cyber? Você falou que já está aí há mais de 10 anos, né, nessa carreira.
Você acha que a gente tá em uma crescida ou ainda tá tendo alguns esforços? Acho que a gente tem bastante caminho pela frente para trilhar. Eu até outro dia postei no meu LinkedIn, que às vezes, volta e meia eu ouço, né, nos diferentes fóruns que eu circulo, eventos, a gente não tá tão ruim contra os gringos, né, não sei o que, né, meu par lá fora, isso e aquilo. Eu acho que em alguns segmentos realmente a gente está muito bem. Mas, de modo geral, eu acho que a gente não está tão bem quanto né, os CISOs e algumas pessoas chegam a comentar. Outro dia eu vi alguma coisa que o Brasil está numa superposição de cibersegurança, daí você olha o número de incidentes que a gente tem aqui, e eu troco muito com os meus pares, né, a nível global. A minha empresa está em 200 territórios no mundo todo, e eu tenho muita troca com eles em relação à percepção de segurança. Talvez contra alguns países nos BRICS a gente não esteja, né, tão atrás, né, porque o BRICS é formado aí por diversos países que estão em desenvolvimento. Mas quando a gente olha, né, para a Europa, para os Estados Unidos, para a China, eu estava na China agora em outubro, eu acho que a gente tem muito a trilhar dentro dessa conscientização. E eu acho que a gente tem especialmente um gap enorme, gigantesco, tipo um abismo real entre as grandes empresas e as empresas de pequeno e médio porte. Tipo, a gente está num outro patamar. E isso é terrível, porque afeta a competitividade dessas organizações em relação... E a velocidade que a gente está adotando novas tecnologias vai prejudicá-las em razão de não adotar segurança. Então, se a gente quer continuar, né, tendo startups incríveis, e a gente viu várias startups incríveis saírem do Brasil, né, então que eu aplaudo de pé, o pessoal da Health Hub, que era, né, a Gympass, olha que incrível, foi criada aqui no Brasil, né, então o Nubank, né, que apesar de ter seus fundadores colombianos, foi aqui no Brasil. Enfim, diversas empresas que começaram, e eu poderia citar muitas outras. Se a gente não tiver, né, então, processo de governança também implementado nessas pequenas e médias empresas, esse arcabouço de inovação que a gente tem aqui no Brasil pode ser muito prejudicado. Então, é importante a gente nivelar e trabalhar de forma para que haja um aculturamento do entendimento da necessidade de cibersegurança, e nas grandes organizações, né, que a maturidade seja algo contínuo e não só um certificado, né? Então, acho que é isso que eu tenho percebido, e eu espero que a gente venha evoluir como algo que realmente ocupe uma cadeira, né? Então, definitiva nas discussões das organizações, e não só com um tema quando algo acontece ou quando há uma exigência contratual ou um vazamento, um incidente, e que o órgão regulador vem baixar lá, né? Então, acho que precisa ser uma agenda que esteja dentro das pautas formais da empresa. Certo. Muito obrigada pela sua participação. Espero que você tenha gostado e espero que o público tenha gostado. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. E até a próxima! Obrigada. Obrigada!